Fala, nação tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, cara, esse tema aqui é da hora, hein? Na moral, eu sempre tive dúvidas sobre isso aqui, hein? Por que o clã Uchiha nunca recuperou o Sharingan do Kakashi? Eu tenho algumas teorias? Tenho, mas eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui, então bora conferir? Primeiramente, eu vou estar deixando aqui o like, tá? No vídeo, deixa o like. Esse vídeo é do meu mano Konoha Chronicles, então depois confere lá na íntegra se você quiser. Vou estar deixando o link do vídeo aqui também fixado na descrição e nos comentários também. Bora lá? O Sharingan é uma das Kekkei Genkais mais poderosas e também valiosas da Vila da Folha. E é claro, os Uchihas sempre foram extremamente protetores em relação a isso. O olho era o que tornava o clã tão especial. Se outra pessoa o possuísse, isso não só seria ruim para a reputação deles, como também poderia trazer riscos às futuras gerações. Outro risco é que a pessoa poderia descobrir as fraquezas do Sharingan ou até mesmo utilizar os seus poderes para incriminar o próprio clã. Ter sua habilidade Isso aqui eu concordo, tá? Mas assim, faria mais sentido se esses ninjas, no caso, se o Kakashi em específico fosse de outra vila. Ou se outros ninjas de outra vila conseguissem capturar ele. O que também faz sentido. mais poderosa nas mãos de outra pessoa, mesmo que do mesmo vilarejo, ainda seria um problema, porque você nunca sabe o que aquela pessoa vai fazer com isso. Do ponto de vista da história, é claro que o Kakashi precisava manter o Sharingan para preservar a sua ligação emocional com o Obito. O olho representava todas as suas perdas, algo que não lhe pertencia de fato, mas que ele usou com maestria. Era um presente do Obito que simbolizava sua amizade antes da aparente morte do Uchiha. Além disso, visualmente e também narrativamente, o Kakashi com o Sharingan era muito mais marcante do que ele sem. Ele era um personagem forte, muito trágico e servia como uma referência para o futuro do Sasuke. No entanto, essa explicação é metanarrativa, ou seja, o que interessa aqui é entender o porquê dentro do universo da história de Naruto os Uchihas nunca buscaram esse Sharingan. Em Naruto, proteger o segredo dos Jutsus é uma regra fundamental do mundo Shinobi. Mesmo sendo uma Kekkei Genkai, o Sharingan precisa ser resguardado. Um bom exemplo é de quando Danzo descobriu que o Ao da Vila da Névoa possuía um Byakugan. Ele fica completamente indignado, não só porque o Ao atrapalhou seus planos na cúpula dos 5 Kages, mas também porque um Dojutsu da Folha estava em mãos estrangeiras. Danzo chega até mesmo a afirmar que se ele soubesse qual Hyuga foi o responsável por permitir isso, ele o executaria sem pensar duas vezes. O que é fato, a gente sabe como é a maneira de trabalhar do Danzo, então não dá pra duvidar nada desse cara. Eu não lembro disso aqui não, mas esse olho aí não era do Hizashi? Depois vocês comentam aí, deixa aí nos comentários. Eu não lembro ao certo, tá? Eu acho que não, né? Acho que eu tô viajando. Realmente não. Quem pede o sacrifício ali do Hizashi é Kumo Gakure. Depois, no encontro dos 5 Kages, mesmo enquanto fugia, ele ordenava que o Fu fosse atrás do Ao para destruir ou até mesmo roubar aquele olho. Ele quase conseguiu, se não fosse, claro, pela proteção especial que o Ao tinha no seu olho e também a chegada da Mizukage para ajudar o seu companheiro. Ou seja, se o Byakugan já causou tudo isso, imagina o Sharingan, que é ainda mais poderoso e versátil, principalmente evoluindo para o Mangekyo Sharingan do que o Byakugan. Além das habilidades... Eu não sei, tá? Vou chutar aqui, mas eu acho que o clã Uchiha não ligava tanto pra isso. Por quê? Querendo ou não, como eu já falei, o Kakashi era um ninja de Konoha, bem confiável, da Ambu e tudo mais, da confiança do Hokage. E outra, era um presente do Obito, né? Então eles meio que respeitaram essa decisão. básicas de previsão, de movimentos e também genjutsu, ele pode ser usado em combinações com células do Hashirama para executar técnicas como o Izanagi, por exemplo. E dois personagens são grandes exemplos disso pra gente, que é ninguém mais ninguém menos que o Danzo e o próprio Obito. Obito, mesmo sendo um Uchiha, ele tinha um estoque de olhos guardado, o que mostra como eles eram recursos estratégicos muito valiosos. E eu sei que talvez você possa pensar, ok, o Danzo tinha um braço cheio de Sharingans, então por que o Kakashi não poderia ter apenas um? Bom, a diferença aqui é que o Danzo pegou os olhos após o massacre do clã Uchiha e ninguém sabia disso. É verdade, ninguém sabia disso, até porque eles sempre ficavam com aqueles selos no braço. Então nem dava pra desconfiar. Já o Kakashi, ele já era conhecido no mundo shinobi inteiro
inteiro como o ninja copiador, ou até mesmo o Kakashi do Sharingan. Ou seja, o uso desse dojutsu era público e também notório, já o do Danzo era feito por debaixo dos panos. Muita gente pode justificar isso dizendo que o Kakashi era confiável, leal à Folha e o discípulo do Minato. Exemplos esses que não representavam nem um pouco o Danzo. Ele não era um inimigo de outra vila como o Ao, por exemplo, então tava tudo bem deixá-lo utilizar o Sharingan. Só que mesmo que isso pareça inofensivo para a Vila da Folha como um todo, ainda assim não é aceitável pela lógica interna dos clãs que o Kakashi fique com esse olho. Mesmo dentro da mesma vila, os clãs mantêm suas técnicas exclusivas em segredo. O clã Nara, por exemplo, não ensinava suas técnicas das sombras a qualquer ninja. Mesmo que ele tivesse uma afinidade para aprender a utilizar a técnica, eles não faziam isso. O mesmo também acontece... As técnicas eram passadas dentre os clãs, né? Então, tipo assim, nada de fora, tipo, entrava naquele clã e vice-versa. Isso aí é um pouco paia, porque pra pensar comigo aqui. O clã Hyuga, que é um clã muito poderoso. Por que que os caras não são ainda mais fortes? Porque eles não se desenvolviam além do que o clã permitia. Por exemplo, em ninjutsu, em taijutsu e tudo mais. Pensa aí o Neji da vida utilizando um futon igual o Naruto. Ou um jutsu de fogo, de raio. Pô, o punho suave combinado com um jutsu do elemento raio seria foda, mano. Na moral. com o clã Aburame, que não compartilhava o controle dos insetos de forma alguma. E os Hyuga, é claro, são ainda mais extremos. Eles colocam selos dentro dos membros da sua família secundária para garantir que o Byakugan se autodestrua quando eles morrerem, impedindo assim que esses olhos caiam em mãos erradas. E para mim, o exemplo do clã Hyuga é um dos mais bizarros e ao mesmo tempo desumanos da obra. Mas bem, se os clãs simplesmente doassem os seus poderes, os Hyuga e os Uchiha estariam fortalecendo o exército da Folha às custas da sua própria influência. Isso com certeza geraria um desequilíbrio político interno em Konoha, porque os clãs perderiam poder nas negociações e também respeito entre eles. O histórico do massacre do clã Uchiha deixa isso muito claro. Havia uma tensão política entre o clã Uchiha e a Vila da Folha. Mesmo sendo subordinados à estrutura da Folha, os clãs têm a sua própria dinâmica de poder, lealdade e também sobrevivência. A força de um clã garante que suas demandas sejam ouvidas. Se eles entregam as suas habilidades Pô, quem aí acha que o clã Uchiha foi injustiçado? Tudo bem que eles eram meio que sorrateiros, mas eles foram injustiçados, isso é inegável. de bandeja pra qualquer um, eles estariam literalmente abrindo mão do seu poder de opinar nas coisas da vila. Logo, o Kakashi ter o Sharingan pode ter sido sim um benefício pra Folha e até pro clã Uchiha em termos estratégicos de guerra, mas politicamente era uma péssima ideia. Ainda assim, ninguém tentou impedir que isso continuasse, muito menos recuperar o olho do Kakashi ou destruí-lo. E isso é um pouco estranho, porque o clã Uchiha era poderoso o suficiente pra agir a hora que ele quisesse. Mesmo sem tirar a vida do Kakashi, eles poderiam pelo menos recuperar o seu olho. Afinal de contas, ele recebeu o Sharingan aos 13 anos e o clã ainda existia naquela época. Certamente haviam Jounins Uchihas capazes de resolver isso. A única explicação oferecida pra gente dentro da obra de Naruto tá presente dentro de um filler. E esse filler é uma adaptação de uma light novel, então muitas pessoas quase consideram esse filler canônico. Nesse episódio, vemos Fugaku Uchiha reunido com o clã sendo questionado sobre o fato do Kakashi estar usando o Sharingan. A resposta do Fugaku é que ele queria honrar o último desejo do Obito, que era basicamente entregar seu olho ao Kakashi. Pode parecer uma explicação aceitável, afinal de contas seria um gesto nobre respeitar o desejo de um companheiro caído. Só que a questão é um pouquinho mais complexa que isso. Obito era um garoto de também aproximadamente 13 anos, quase ignorado pelo seu próprio clã. Visto como um excluído, mesmo sendo parte dos Uchihas, a sua vontade não deveria se sobrepor ao interesse estratégico e político do clã como um É todo. por isso que o Fugaku é brabo. Eu respeito muito o Fugaku como um líder, mano. Porque ele pensava além. Ele ia além do que o próprio clã almejava, tá? Ele era também contra o golpe de estado dos Uchihas. Ele era contra, mano. O Fugaku era brabo, mano. Eu respeito muito o Fugaku e acho ele da hora. Se ele fosse um Hokage, mano, até no lugar do Minato, eu acredito que tudo ali teria tomado um rumo bem diferente.
Fugaku, que mais tarde lideraria uma tentativa de golpe contra a Vila da Folha, sabia muito bem disso. O certo, do ponto de vista político, seria ter falado que sim, foi o Obito quem deu o olho pro Kakashi na missão, mas que agora ele precisaria ser devolvido ao clã Uchiha, pois um poder tão importante não poderia continuar fora das suas mãos. Isso não só preservaria a segurança do clã, como também evitaria criar um precedente perigoso, que era permitir que membros de outros clãs, mesmo sendo da própria vila, se apropriassem de um jutsu exclusivo como se fossem seus. Porque se isso se tornasse comum, abriria espaço para ninjas tentarem tomar emprestado técnicas ou Kikei Genkais de outros clãs, algo que o Orochimaru e o Danzo já faziam há muito tempo e era claramente ilegal, mesmo. Engraçado, né? Que quem mais fez isso foram os próprios membros da Aldeia da Folha. O único que é exceção é o AO. O único. Que a vila recusasse oficialmente esse pedido, ainda assim o clã poderia ter agido por conta própria. Bastava enviar alguns Jounins Uchihas para recuperar o olho, porque o Kakashi tinha apenas 13 anos quando ele recebeu esse dojutsu, e naquela época ele só tinha despertado 2 Tomoe. O terceiro veio apenas mais tarde, após a morte da Rin. Ou seja, ele ainda era poderoso, mas de longe imbatível. Fugaku, segundo os fillers, já possuía o Mangekyo Sharingan e certamente era mais forte. Muitos Uchihas poderiam ter cumprido essa missão facilmente, mas o motivo para isso não ter acontecido era simplesmente por respeito ao Obito. Não era simplesmente por respeito ao Obito, mas sim uma jogada política. Desde a liderança do Tobirama, os Uchihas vinham perdendo influência dentro da Folha. Mesmo sendo um dos clãs fundadores, eles acabaram relegados à função de polícia na vila, algo que os isolava dos demais e os tornava um alvo de desconfiança por todos. A herança política do Tobirama criou um ambiente onde os Uchihas jamais alcançariam poder real. Então, deixar o Kakashi com o Sharingan poderia ser interpretado pelo Fugaku como uma forma de ganhar boa vontade com a vila. Ou seja, seria uma tentativa de mostrar colaboração e também lealdade, quase um presente simbólico. Eu acredito que o dedo podre do Hiruzen em si é que realmente prejudicou o clã Uchiha, né? Falando aqui um pouco do massacre Uchiha e tudo mais. Porque quando acontece ali o ataque do Kurama Konoha, eles associam aquilo aos Uchihas. Ah, mas o Obito é um Uchiha. Beleza, mas ele já tinha sido dado como morto. Então, querendo ou não, o clã Uchiha não tinha culpa de fato. Entende? Aquilo era ali coisa do Obito que já tinha sido declarado morto. E por isso, por essa hostilidade toda que Konoha acreditava que os Uchihas transpassavam, eles baniram eles. Eles colocaram eles no lugar mais afastado da vila. E isso aí é muito injusto. Porque, querendo ou não, quem acabou ali fundando a Aldeia da Folha junto com os Senjus foram os Uchihas. Então eles tinham que ser privilegiados tanto quanto os Senjus. Estavam permitindo que o Kakashi mantivesse o seu Sharingan em troca da amizade e confiança da vila. Algo que, se fosse executado muito bem, com sorte renderia ao clã mais aberturas nas decisões políticas. Além disso, vale lembrar que o Minato ainda estava vivo quando o Kakashi recebeu seu olho. Minato era o seu sensei e era extremamente poderoso. Qualquer tentativa de confrontá-lo nesse período seria um erro gravíssimo. A coisa poderia ser um pouco diferente com o Hiruzen no poder, tendo em vista que quando o próprio Hiruzen era Hokage, o clã considerou um golpe de estado, justamente porque ele era mais fraco e menos intimidador do que o Minato. Se tentassem tirar o Sharingan à força do Kakashi, isso pioraria ainda mais a imagem do clã. Eles seriam vistos não só como perigosos, mas também como suspeitos e desleais, o que poderia até gerar uma guerra civil dentro da Vila da Folha. Esse clima de desconfiança já era alimentado pelo ataque da Kyuubi que muitos atribuíram ao clã Uchiha, por conta das habilidades do Sharingan de controlar as bestas com cauda e tudo mais. E ainda que o Obito de fato tenha utilizado o Sharingan para controlar a Kyuubi, ele estava agindo sozinho e não estava mais representando o clã que se instaurava na vila. Então, se eles atacassem o Kakashi ou tomassem o seu olho à força, confirmaria basicamente todos os rumores da vila. Mesmo que fizessem de forma discreta, como tirar o olho do Kakashi durante uma missão ou algo assim, eles ainda seriam os principais suspeitos e o plano poderia sair pela culatra, porque eles não tinham confiança de ninguém. Os Uchihas... Isso aí realmente não ia ser bom pro clã Uchiha, não. Querendo ou não, parando pra pensar dessa forma, realmente seria bem ruim. Eles já estavam meio que queimados ali, né? Então, aí eles vão lá, depois do ataque do Kurama, e, tipo, tentam roubar o olho do Kakashi, né? Aí, pô, o problema só aumentaria, porque, tipo assim, no processo eles teriam que acabar com o Kakashi. E se eles deixassem o Kakashi vivo, o problema seria ainda maior, porque aí teriam provas.
tentaram negociar por muito tempo antes de cogitar o golpe. Pô, o Sharingan é bonitão, né, mano? Olha aí. Na moral. Qualquer ação precipitada contra o Kakashi iria enfraquecer essas tentativas diplomáticas. E quanto mais tempo passava, mais forte o Kakashi ficava, o que tornava ele ainda mais difícil de retirar o olho. Fugaku dizer que não recuperaria o Sharingan em respeito ao Obito era na verdade um movimento político e uma forma de manter a imagem de líder honrado diante do seu clã. Sem revelar, é claro, que na prática ele estava acuado e tentando sobreviver a um cenário de isolamento crescente. No fim das contas, Fugaku foi pressionado pelo seu próprio clã a liderar esse golpe, e ele não queria fazer isso, mas aceitou por ser a vontade geral de todos. Se os Uchihas soubessem que ele estava cedendo a Vila da Folha ao permitir que o Kakashi ficasse com o Sharingan, isso poderia extinguir a sua liderança, acelerar a insatisfação. É exatamente o que acontece. O Danzo fica meio que em dúvida e tenta impedir o Shisui porque ele não acreditava. Ele achava que mesmo que o Shisui controlasse o Fugaku, isso não resolveria. Os Uchihas ainda iriam meio que ficar em dúvida e iriam tentar aplicar o golpe. Então, tipo, o Kotomatsukami seria inútil. Então ele rouba o olho pra si e impede o Shisui, porque de fato não tinha outro jeito. Independente da decisão do Fugaku, ele estava sendo pressionado. Interna e tornar o golpe inevitável antes da hora. No mais é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui no Konoha. É isso, rapaziada. Chegamos ao final de mais um react. E é como o meu mano Everton falou aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. E claro, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo. E mais importante, não esquece de hypar também esse vídeo, porque esse vídeo aqui acaba sendo espalhado para mais e mais pessoas. E tipo assim, no final, é aquilo que eu disse, né? O clã Uchiha, no caso o Fugaku, queria respeitar a decisão do Obito. E faz total sentido. Mesmo que ele fosse um pouco excluído do clã, o que eu também não acredito muito, de certa forma ele era do clã. Ele era um membro do clã que morreu de forma honrada, protegendo um amigo em missão. O Obito é brabo e o clã Uchiha também, tá? Embora há controvérsias. É isso, eu te espero no próximo vídeo.